a tua mensagem aos nossos corações, Pai. Pedimos em favor, ó Pai, da vida da tua serva, Senhor, que está ministrando a tua bendita e santa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, nessa tarde, Senhor. Quando nós estamos sedentos, Pai, estamos famintos, Senhor, Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor. Fala com cada coração, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Leva toda a mente cativa, Senhor, a obediência, Senhor, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Também rogamos a Ti, Senhor, em favor das crianças, Senhor, que estarão subindo, Pai, para o segundo piso, Senhor. Que o Senhor também possa estar abençoando a cada professora, Pai, que estará ministrando a tua palavra, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor da igreja, amém? Nós nossos assentos, irmãos, glorificando ao Deus que está no nosso meio. Aleluia. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo e se faz presente neste lugar. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. A sua misericórdia tem nos alcançado. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Josué capítulo 3, versículo 5. Quero agradecer ao meu Deus. Quero agradecer também ao nosso pastor que está aqui hoje, com a Valquíria, sua família, as irmãs do ciclo de oração, que tem lembrado de nós nas suas orações, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Porque um ao outro ajudou e disse ser forte. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, Deus vai fortalecer. Nós não conhecemos como está o coração, mas o nosso Deus é o Deus que conhece, que vê e que é vivo e está neste lugar. E merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele nos chamou, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e fez de nós uma nação santa, uma nação eleita, um povo de propriedade exclusiva somente dele. E é por isso que eu e você, como igreja do Senhor, somos chamados de santo. E é sobre santificação que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde, qual o Senhor tem nos dado. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A igreja mais uma vez. Disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é Deus de maravilhas. O nosso Deus é Deus de milagre. E é com muito temor que eu compartilho essa palavra com os irmãos, a qual o Senhor tem falado comigo já há um tempo. E muitas vezes o Senhor nos faz sempre estar lembrando de uma passagem. É porque Deus quer que nós nos acheguemos mais perto dele. E hoje aprove eu estar com vocês aqui nesta tarde, compartilhando a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu esposo, né, que muitas das vezes tem renunciado ali o seu cafezinho comigo, ou outras coisas a fazer, porque há necessidade, irmãos, de nós nos dedicarmos o tempo ao Senhor. E o Senhor, Ele se agrada quando nós estamos à mesa, porque através da mesa onde nós nos alimentamos da palavra, o Senhor vai nos dando vida e vida em abundância. Aleluia. E eu descobri que essa palavra santificação, você ser santificado, como nós podemos saber que o irmão, ele está se santificando cada vez mais a sua vida a Deus? Quando ele é uma pessoa dedicada ao Senhor, ela é completamente dedicada ao Senhor. E é isso, igreja, que o Senhor quer de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha, e para que o Senhor venha fazer maravilha no nosso meio, para que o Senhor venha operar os seus milagres
milagres no nosso meio, para que o Senhor venha operar a sua vontade neste lugar. É necessário a santificação. E quando nós olhamos para esse texto de Josué, no capítulo 1, nós vemos que Deus fala com Josué e o anima. Josué é o sucessor de Moisés. E diz assim no capítulo 1, 2 e 3: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E ali, irmãos, começa a preparação para a travessia do Jordão. Josué começa a instruir o povo. Josué e os seus anciões começam a dizer ao povo o que fazer. E uma coisa Josué diz a eles: santificai-vos, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. Santificai-vos, amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E nós sabemos o final da história, que eles passaram com seus pés enxutos ao Jordão para avançar a terra prometida. O Senhor fez o milagre, o Senhor operou maravilha no meio daquele povo, mas era necessário santificar. Era necessário a santificação. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E é sobre a santificação que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, irmãos. Olha, se você observar, Deus tem nos chamado para mais perto dEle. Nas lições, em cada trabalho, Deus tem nos alertado a estarmos mais perto do Senhor. E quando nós olhamos a mídia, quando nós olhamos as notícias, nós olhamos e muitas das vezes nos assombramos com as notícias e dizemos: somente o Senhor pode nos livrar nesses últimos tempos. Somente o Senhor pode afastar o maligno. Somente o Senhor pode guardar a nossa casa. E para que o Senhor venha a fazer a maravilha, fazer os milagres, fazer a cura, a libertação, o Senhor nos chama mais para perto dEle e opera para a glória do nome dEle. Aleluia. Irmãos, e nós vemos que a santificação ela é uma condição para recebermos as bênçãos espirituais. Para que o povo de Israel tivesse vitória na travessia do Jordão, para que o povo alcançasse vitória sobre as nações, Deus sempre chamava eles para se santificar. Então nós vemos que a santificação é a condição para recebermos as bênçãos espirituais. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, a palavra do Senhor nos diz que para que o Senhor ouvisse do céu, para que o Senhor perdoasse os pecados, para que o Senhor sarasse a terra, tinha suas condições. Ele começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, ele começa a se humilhar, orar e me buscar. E a quarta coisa, se convertermos dos maus caminhos. Aí ele continua dizendo: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Então há condições, irmãos, para que nós venhamos a receber as bênçãos espirituais do céu. Deus coloca as condições, há promessas que o Senhor diz vai acontecer, é incondicional. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Então é necessário estarmos vigilantes e preparados. Mas as promessas espirituais, bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor ele coloca condições. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, nos converter, ele lá do céu, ele ouve sim, ele perdoa e sara esta terra para a glória do nome dele. Aleluia. E Deus quer fazer maravilha no nosso meio. Deus quer fazer maravilhas lá na tua casa. Deus quer fazer maravilhas no teu coração. Aleluia. Deus quer, e por isso nesta noite Ele nos convida, Ele nos chama, Ele nos exorta a estarmos mais perto dEle, nos consagrando mais a Ele, buscando mais a Ele, nos entregando mais a Ele, nos dedicando mais
santificação também é a condição para mim e para você ver a Deus. A santificação é a condição para mim e você vermos a Deus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. É as duas coisas que nós temos que seguir e procurar com zelo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor se nós não buscarmos essa santificação em nossa vida. Ninguém verá o Senhor em nossa vida. Santificação é simplesmente nós sermos como o Senhor Jesus. É simplesmente as pessoas olhar para nós e dizer: realmente, aquele é o servo do Senhor Jesus. Ele segue, ele se dedica à palavra do Senhor. Olhar para nós e ver Deus em nós. E quando verem Deus em nós, irmãos, maravilhas irão acontecer, aleluia, porque a presença de Deus em nossa vida. Aleluia. E com isso nós veremos a Deus quando nós partirmos deste lugar. Ou se o Senhor soar a trombeta, estaremos com Ele. Aleluia. E o que é santificação? Santificação, irmãos, é a separação das coisas que não agradam a Deus. Separação das coisas que não agradam a Deus. E isso a Bíblia fala para nós examinarmos a nós mesmos. O que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, agrada a Deus? Como eu me visto, como eu acho, como eu me porto, agrada a Deus? Se não agrada a Deus, irmãos, tem que ser removido das nossas vidas, porque santificação é isso, é a separação das coisas que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, tal tipo de coisa não serve para nós, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Aleluia. Cristo. Nós somos igreja do Senhor, nós somos povo santo e lavado pelo sangue de Jesus, aleluia. E a santificação, irmãos, ela abrange 3 tempos: presente, passado, presente e futuro. Eu quero aqui decorrer com os irmãos em 3 tempos. A santificação, ela abrange na minha e na tua vida, aleluia. Vamos abrir Hebreus capítulo 13, versículo 12. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Quando se refere ao passado, se refere ao dia em que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus. O dia que você levantou as tuas mãos e entregou a tua vida e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso significa a santificação no passado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, isto ocorre a santificação posicional. E no presente é a santificação progressiva. E no futuro é a santificação perfeitiva, quando nós estivermos na glória. Mas vamos ver um pouquinho sobre a santificação do passado. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso foi também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por isso foi também Jesus, para o que, irmãos? Para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, para nos purificar, para nos santificar, alguém pagou o preço, e o preço Jesus pagou. Ele sofreu para nos santificar. E isso, quando ocorre a santificação, aleluia, posicional, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos imediatamente santificados, porque agora nós fazemos parte da natureza de Deus, e Deus, Ele é santo. Então nós nos tornamos santos, uma santificação posicional, aleluia. E ela, irmãos, não é assim demorada. Quando nós aceitamos Jesus, ela é imediata e ela é perfeita. Lá em Hebreus, se você voltar um pouquinho, capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Quem pode ler, por favor? Na qual a vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo,
feita uma vez. Aleluia. Então ela é imediata e perfeita. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Jesus se ofereceu naquela cruz, então nós fomos santificados com esta oferta. Aleluia. E faz com que nós, os santos irmãos, mudamos de posição. Nós, como pessoa, éramos pecadores, estávamos em treva, mas o que o Senhor fez quando entregou a sua cruz e nós cremos e recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e por nos tornarmos filhos de Deus, nós passamos a ser povo do Senhor, aleluia, povo santo do Senhor. Lá em Salmo 40, 2, 3 diz: Ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então Deus nos tirou da lama do pecado e nos colocou sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. Aleluia, é isso que Deus fez por nós. Glória. Aleluia, nos chamou, nos tirou e nos comprou com o seu sangue. Aleluia. E o que mais, irmãos, que Ele colocou em nós? A coisa mais linda quando eu olho para esse versículo, que não somente Ele nos salvou, mas sabe que Ele colocou nos teus lábios? Ele colocou um novo cântico, um hino de louvor a Deus. E a missão da igreja aqui na terra é adorar ao nome do Senhor. É a minha e a tua missão. A primeira missão, você foi chamado para adorar o nome do Senhor. Aleluia, é a nossa missão. Por isso não deixa se calar, não deixa as circunstâncias de calar, mesmo que você não é afinado, mesmo que você cante muitas vezes como eu, né? Mas assim, não vamos deixar de louvar o nosso Deus, de oferecer a Ele louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é santo e Ele é vivo e está aqui no nosso meio. Aleluia. Você crê nesta palavra? Aleluia. Eu creio porque a Bíblia que nos diz que é pela fé que nós adentramos por estas portas, é pela fé que nós adoramos ao nosso Deus, nós vivemos pela fé e assim nós agradamos ao nosso Deus neste lugar. Aleluia. Com as nossas vidas. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho da santificação progressiva, que é a santificação agora, no momento em que nós estamos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, tivemos a santificação posicional, que é a santificação do passado. Nós estávamos em trevas, nós viemos para a maravilhosa luz do Senhor, fez de nós uma nação santa, aleluia. E agora no presente, não para por aqui. O Senhor nos chama mais e mais para perto dEle e nos ensina através da sua palavra. No presente, a santificação progressiva é a parte, irmãos, que cabe a mim e a você. Ninguém vai fazer isso por você, cabe a mim e a você. Vamos abrir de 1 João, 2 Coríntios primeiramente, 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 1, irmão, pode ler, por favor? Depois outro irmão, 1 João 3:3. Segundo livro de Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando e santificando no temor de Deus. Glória a Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esta é a santificação do presente. Ela é progressiva nas nossas vidas. Olha que a palavra diz: aperfeiçoando o quê? A nossa santificação no quê? No temor de Deus. Irmãos, sabe as circunstâncias da nossa vida em que acontece aquelas coisinhas que você sobe aquela ira? São oportunidades que Deus nos dá para aperfeiçoar a nossa santificação. Veja bem que se nós damos vazão para a carne, você age, depois você fala: Jesus tem misericórdia da minha vida. Mas quando acontecem as coisas e você começa a analisar, o Espírito Santo ele vai te lembrar: é a hora de você aperfeiçoar a tua santidade. Aleluia. E é eu e você que nós escolhemos se nós queremos ou não aperfeiçoar a nossa santidade. E acontece e vai acontecer muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas Deus permite para provar onde está o
cultivar a santidade no temor do Senhor. Você vai dizer: não, porque eu amo meu Deus, não, porque eu reverencio meu Deus, a minha carne, a minha vontade é dar em troco, fazer igual, ou é fazer outra coisa. Mas a palavra nos ensina a amar aquele que nos persegue, aleluia, bendizer aquele que nos maldizem. Aí nós vamos colocar a palavra de Deus em prática, irmãos, e nós vamos estar aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, quem pode ler, por favor? Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O nosso Deus é puro, aleluia. A santificação, irmãos, é como nós subirmos uma escada, dia após dia. A palavra do Senhor fala que a luz do justo é como a vereda. A luz do justo é como a vereda. Ela vai brilhando dia e dia, ela quer chegar no dia perfeito. É dia após dia a nossa santificação no temor do Senhor. É como nós subirmos as escadas, muitas das vezes devagarzinho, ou muitas vezes parando, mas nós não podemos recuar, nós temos que avançar. Isso se chama santificação progressiva. É a santificação do presente, a qual o Senhor nos chama para a sua igreja. Vamos abrir Apocalipse capítulo 22, 11. Apocalipse capítulo 22, 11. Quem pode ler, por favor? Glória a Deus. Dois santos. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda é quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. Ainda é quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus. E o santo faça o que, irmãos? Continue a santificar-se. O santo, ele continue a santificar. Então é algo contínuo da nossa parte, nos santificar na presença do Senhor. E nós obtemos a santificação através da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor nos instrui a cada dia a meditar na lei do Senhor. Aleluia, a cada dia está se deleitando na lei do Senhor, amando a lei do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos limpa. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, no João capítulo 17 diz: santifica-os na tua palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, aleluia, na verdade. O próprio Jesus pediu a Deus: santifica-os. Ele não pedia somente para um discípulo, mas ele pedia para toda a igreja, por aqueles que ainda viriam. Isso inclui a mim e a você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não é o irmão, ou a família, ou o esposo que vai te fazer alguma coisa, não. É a palavra do Senhor vai te santificar. A palavra do Senhor vai te limpar. A palavra do Senhor vai te conduzir ao céu de glória. Cada dia mais e mais se santificando na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. E a santificação, meus irmãos, envolve, aleluia, totalmente ao Senhor das nossas vidas. Vamos abrir 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Vamos ler a palavra do Senhor que nos limpa, que nos fortalece, que nos instrui a chegar ao céu de glória. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos antes que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a condição para mim você chegar ao céu de glória, há necessidade de nos santificarmos. Há uma necessidade. Nós podemos ver aqui que quem nos santifica? Deus, mediante a sua palavra, nos santifica. Para quê? Para que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando fala de espírito,
importante do nosso ser, trata do canal que nós temos a comunhão com Deus. Com o nosso espírito nós temos a nossa comunhão com Deus. E é isso que a santificação produz, a conservação dessa comunhão com o nosso Deus. Aleluia. Em João capítulo 4, 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. E se Deus procura, quando a gente procura, irmãos, é que difícil de achar. Mas eu glorifico a Deus, que Ele não nos deixa só e não deixa sem a Sua palavra e nos orienta a chegarmos mais perto dEle. E eu creio que nessa igreja tem pessoas que têm o seu coração, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas Ele nos chama mais um pouquinho para perto dEle, porque Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Aleluia. O Senhor nos chama para a santificação, igreja. O Senhor nos chama para mais perto dEle, aleluia. Para que na sua vida Ele nos encontre irrepreensíveis, aleluia. E quando nós falamos da alma, irmão, quando fala de uma santificação total, é a alma, é o espírito, é a alma e o corpo. E a nossa alma? Como está a nossa alma? A alma é a parte material por meio da qual nós pensamos, sentimos e agimos. Fala do nosso coração. E é isso que Deus também quer guardar, conservar, mediante a santificação. Deus quer guardar a nossa alma, como nós agimos, pensamos, sentimos. É isso que o Senhor também quer que nós cuidamos, para que a nossa vida espelhe Ele em nossas vidas, para que as pessoas vejam Deus em nossa vida. Porque se nós vamos analisar, irmãos, a nossa alma, o nosso eu não quer nos santificar, não quer deixar as coisas que agradam o nosso eu. Há uma dificuldade, há uma guerra tremenda entre a alma e o espírito. Mas quando nós nos entregamos e nos aproximamos mais perto de Deus, Ele nos santifica pelo poder da sua palavra e nos conserva íntegros, ainda que o inimigo sopre, ainda que as coisas venham, ainda que a tentação seja dura, mas o Senhor nos ajuda a escolher a Ele, a escolher o caminho de santidade, a escolher aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, aleluia, derramando do seu temor em nossos corações, aleluia. Em Lucas capítulo 10, 25 diz: amarás, capítulo 10 e 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É todo, isso significa toda a sua força, todo o seu entendimento. E isso está na nossa alma, que nós sejamos assim, irmãos, que a nosso pensar, o nosso agir seja santificado a cada dia para agradar o nosso Deus. E quando se fala de corpo, é simbólico do espírito e da alma, é o nosso corpo. Deus quer também conservar irrepreensível. Nós não somos de nós mesmos, como diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Eu quero que o irmão leia, por favor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ler esse versículo muito lindo. Pode ler, por favor? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes parte com Deus? Glorificai a Deus aonde, irmãos, também? No nosso corpo. Nós não somos de nós mesmos. E um dia nós comparecemos diante do altar do Senhor para dar conta de tudo aquilo que nós fizermos, quer seja boa ou má, mas um dia nós haveremos de dar conta. Então o Senhor quer que nós totalmente nos entregamos a Ele em espírito, alma
e corpo. Isso é a santificação progressiva, é a santificação do presente. Por quê? Porque Deus tem uma finalidade com a sua igreja, de chegar à glória, de chegar às mansões celestiais. E a Bíblia diz que nós não chegaremos lá de qualquer forma. Precisamos estar nos santificando, separando, porque o Senhor vem buscar. Aleluia, o Senhor deu o penhor dele, que é o Espírito Santo, a marca do crente. E quando o Senhor soar as trombetas, aquele que estiver arraigado, alicerçado nele, subirá. E eu creio e eu quero acreditar que o Senhor nos chama nesta noite para estarmos mais perto dele, para que nós não venhamos a ficarmos, mas estarmos, aleluia, com ele para toda a eternidade. Isso significa, quando nós estivermos na glória, a santificação perfectiva, ou seja, seremos por completo santos na presença do Pai. Estaremos adorando aquele que é santo. Aleluia. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 3. Ou se eu e você nós partirmos desta terra, porque nós não sabemos o tempo que nós temos nesta terra, mas se eu e você partirmos, nós sabemos para onde vamos. Em 2 carta de Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 3, quem pode ler? Sabemos que se a nossa casa terrestre, tabernáculo se fizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna dos céus. E por isso também gememos, desejando ter revestido da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus. Glória a Deus. Ele quer nos encontrarmos, irmãos, vestidos da santificação do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Quando fala de vestimenta, fala de santificação. Então a Bíblia nos orienta: jamais falte óleo sobre a sua cabeça, mas que as nossas vestes sempre estejam limpas. Aleluia. Santificação, ela é ordenada por Deus. Ela não é um pedido, não é algo que nós escolhemos. Deus ordena. E eu meditando e falando com Deus sobre esta palavra, falar sobre santificação hoje, irmãos, se vocês podem perceber, é muito difícil, mas quando Deus nos dá uma palavra, se nós não compartilharmos aquilo que Deus quer para este dia, um dia nós vamos dar conta. E com temor eu venho compartilhar essa palavra com vocês, e eu falo: Deus, mas sobre santificação, sabe o que Deus disse ao meu coração? Porque eu sou santo. Aleluia. Porque eu sou santo. E Ele chama a sua igreja para uma santidade mais com Ele. Ele chama a igreja para estar reavendo a sua vida e santificando dia após dia. Aleluia. As trevas se levantam, as trevas estão combatendo firmemente, porque sabem que o tempo dele está contando. Olha, irmãos, o que está acontecendo por volta pela mídia. Olha o que está acontecendo aos corações dos homens. Aleluia. O tempo está próximo, sim. Mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque nós temos um Deus vivo que zela em cumprir a sua palavra. Nós temos um Deus vivo que cuida da sua igreja, que te chamou, que te trouxe aqui neste lugar hoje, para te chamar para mais perto dele, para que você se entregue totalmente, não fique com receio, mas se entregue totalmente a Deus, porque Deus quer usar a tua vida para que Ele possa operar maravilhas aonde você for e no nosso meio também. Deus tem operado, mas Ele quer muito mais operar sobre as nossas vidas, mas muitas das vezes, irmãos, falta de mim, de nós nos achegarmos mais a Deus, nos santificarmos, nos dedicarmos, aleluia. As trevas combatem firmemente contra a tua mente, o teu coração, mas Deus nesta noite nos chama, irmãos, para nos santificar mais e mais a sua presença, porque Ele é santo, e uma igreja
Ele quer operar na tua casa, Ele quer operar onde você trabalha, mas para isso nós precisamos nos santificar, porque Ele é santo. Ele nos dá esta palavra hoje: santificai-vos, aleluia, porque o Senhor quer fazer maravilha no nosso meio, aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos seguir esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler do 13. Eu queria que você prestasse bem atenção neste texto. Irmãos, a palavra do Senhor nos limpa conforme você vai absorver. A palavra do Senhor nos diz assim, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portar-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então a palavra nos orienta, Deus fala conosco: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor na sua palavra. Aleluia, aleluia. E Ele é santo, irmãos. E Ele é santo. Abra sua Bíblia, né? Salmo 99:9. Salmo de número 99:9. Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Quem pode ler esse versículo? Salmo 99:9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o, exaltai-o, adorai-o, porque, irmãos, porque Ele é santo, aleluia. Lá em Apocalipse 15:4, capítulo 15, versículo 4, diz assim: quem não te temerá, o Senhor não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Vamos ler mais uma vez? Capítulo 15 de Apocalipse, versículo 4. Quem não te temerá, o Senhor não glorificará o teu nome? Quem não vai fazer isso? Quem não vai temer o Senhor? Quem não vai glorificar o nome do Senhor? Pois só tu és santo. Aleluia. Pois só tu és santo. O nosso Deus é santo, igreja. O nosso Deus é santo e está no nosso meio. O nosso Deus é santo, aleluia. E Ele ordena pela sua palavra a sermos santos como Ele é santo, aleluia. E Deus nos chama para a santificação. Vamos ver a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, 3, 4 e 7. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, capítulo 4, irmãos, versículo 3, 4 e 7. Leia a palavra do Senhor. O versículo 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Porquanto, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para quê? Para a santificação. Deus ordena pela sua palavra e Deus nos chama para a santificação, porque Ele é santo, aleluia.
E não para somente aí. Há uma finalidade para a santificação nas nossas vidas. Qual é a finalidade para a santificação nas nossas vidas? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Os irmãos atentamente ouçam. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será o que? Utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para toda boa obra. Ele será um vaso de honra, ele será útil, ele será santificado pelo Senhor para toda e boa obra. E é isso que o Senhor nos chama nesta noite, a nos santificar, porque Ele tem uma obra para conosco. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Deus quer usar a minha vida e a tua vida, irmãos. Deus quer fazer maravilha no nosso meio. Aleluia. Feche os teus olhos nesta hora. Vamos estar clamando a misericórdia do Senhor. Somente você e Deus sabe em que área há necessidade de se aproximar mais de Deus, de estar se entregando totalmente ao altar do Senhor, de estar se santificando mais e mais. Veja que a santificação não é assim que Jesus fala, não, ela é progressiva também, irmãos. E ela vai ser perfeitiva quando chegar no céu de glória. E é isso que é a nossa esperança, ouvirmos o Senhor nos chamar. Nós temos uma esperança viva. E o Senhor, mediante o seu sangue, nos limpou, nos reconciliou, nos santificou, para sermos povo exclusivo do Senhor, para que Ele possa usar esta terra com um propósito. Você não foi feito por acaso ou está aqui por acaso, não. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele tem uma obra contigo, aleluia. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Ele nos chama mais e mais para a santificação. Então hoje nós precisamos nos santificar, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. É no meio de nós que Deus quer fazer maravilhas. Aleluia. Isaías capítulo 52, 12 diz: purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. A palavra sempre está nos chamando para nos purificarmos, para nos entregarmos, aleluia, para nos santificarmos. Porque, irmãos, lá em Salmo 93, 5 diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. A casa do Senhor convém a santidade. E aquele que é santo nos chamou, aquele que é santo nos chamou e nos ordena a nós nos santificarmos mais e mais, para a glória do nome dEle. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar nesta hora. Pai querido, Pai de amor, eu te louvo e te agradeço, porque Tu és misericordioso, Senhor. E tantas vezes, Senhor Jesus querido, negligenciamos, falhamos e esquecemos, Pai, nos deixamos envolver com as coisas